Então, visto, né, há várias possibilidades de dar destino para fezes humanas, para fezes animais, do ponto de vista aeróbico, do ponto de vista anaeróbico, e nós procuramos nessa parte mais prática remota direcionar para as fezes animais e para tratamento, né, de dejetos animais. Uma alternativa que surgiu, na verdade essa alternativa surgiu na década de 80, 1980, nos Estados Unidos, no Canadá e na Holanda foi muito aplicado e acabou chegando no Brasil em 2011, é o chamado, né, compost barn. Então, direcionando para o final da nossa sequência de vídeos pensando em degradação da matéria orgânica, o compost barn é um processo que surgiu baseado, né, não vou dizer que foi uma evolução, mas foi um processo que surgiu na sequência do freestyle. Na proposta do compost barn, os animais já ficam, isso aqui pessoal pensando em bovinos, né? Os animais já ficam soltos dentro do local onde eles vão ficar armazenados. Então os animais ficam, né, confinados dentro de um ambiente. E a diferença do freestyle é que os animais têm movimentação livre. No freestyle eles ficam dentro de determinadas baias ou determinados espaços delimitados para cada animal, onde tem espaço para pequena movimentação, para se deitar. Mas no compost barn eles ficam livres dentro do galpão para fazer a sua movimentação. E o compost barn traz como diferencial, então se a senhora pensar, fazendo uma comparação aí, o freestyle ele utiliza, né, para os animais se manterem, se deitarem em areia, e esta areia acaba comprometendo depois o processo de degradação de matéria orgânica. Então, as fezes, né, a urina fica na areia, mas as fezes muitas vezes que são direcionadas a uma esterqueira líquida acabam carregando uma grande quantidade de areia. E no compost barn é um pouco diferente. O compost barn funciona por um processo de degradação aeróbica do material. Então, os animais são mantidos, né, dentro desses galpões, se movimentando livremente, sob uma cama, sobre uma camada de cerca de 20 a 50 centímetros, que vai ser adicionada de, sei lá, né, dependendo da região, pode ser casca de arroz, dependendo da região, casca de amendoim, casca de café, tudo depende da região produtora, palha de milho, né, palhadas em geral pode ser utilizada, a própria maravalha. Então depende da região. Os animais ficam então permanentemente em cima desta cama, cerca de 20 a 50 centímetros, e esta cama tem contato direto com o solo. E os animais, né, pela sua atividade, eles vão defecar, vão urinar em cima desse material. A gente já começa a pensar, as fezes animais, a urina rica em nitrogênio, o material que a gente utilizou rico em carbono. Então nós estamos fazendo aí a nossa união que beneficia o processo de degradação aeróbica. E, pessoal, existe um revolvimento desse material, existe um revolvimento diário. Basicamente, quando os animais saem para ser ordenhados, existe um revolvimento do material. E por ser um processo de degradação aeróbico, nós temos uma elevação da temperatura. Então, a temperatura, cerca de 30 centímetros do solo, lembra que a camada tem de 20 centímetros a 50. Então, quando se utiliza 50 centímetros de cama, cerca de 30 centímetros de profundidade, a temperatura chega a 65 graus. Mas na superfície, ela fica próxima à temperatura ambiente pela troca térmica que ocorre. Logicamente, regiões de clima mais quente, né, regiões que têm uma temperatura mais elevada, é necessário utilizar a ventilação também nos galpões para diminuir a temperatura e retirar qualquer odor que possa estar presente. Então, existe um revolvimento diário, os animais ficam permanentemente em cima desse material. A lotação, só a título de curiosidade, costuma-se dizer que deve ser de 8,5 metros quadrados por animal quando se utiliza vacas de pequeno porte, né? Então vaca Jersey. Quando se utilizaria uma vacas de grande porte, como vacas holandesas, deve-se direcionar 10 metros quadrados de espaço para cada animal que vai estar presente. E ao final do tempo, o processo, né, aquela palhada, aquele material que serviu de cama, passa por um processo de decomposição. Então, quando a gente observar que a temperatura, né, do material, mesmo em profundidade, está próxima à temperatura ambiente, o material já apresenta uma coloração marrom escura, um odor semelhante ao de terra, a gente pode dizer, né, que o processo, né, chegou ao fim e essa cama tem que ser trocada. E essa cama que é retirada, ela muitas vezes é comercializada na forma de fertilizante. Então, o compost barn é uma alternativa presente para fazer a degradação de matéria orgânica visando processos, né, de confinamento bovino. Então a gente usa o processo de confinamento, então entende o processo de criação intensiva de animais associado a um processo que leva à decomposição das fezes, uma vez que seria um problema. E quando a gente pensa em demais processos, é que eu disse para vocês,
Muitas vezes a gente sabe como é que funciona o processo anaeróbico, sabe como é que funciona o processo aeróbico, vamos utilizá-lo em benefício próprio em função de questão econômica de produtor, em função de disponibilidade de material, né, no local, e muitas vezes um processo vai acabar complementando o outro. Então, dependendo do resíduo que a gente está trabalhando, dependendo do efluente que a gente está trabalhando, a gente pode utilizar uma lagoa, por exemplo, estabilização, e essa lagoa acoplada a um motor para fazer a oxigenação. Então é um processo misto que pode ser ora aeróbico e ora anaeróbico, utilizando, né, o benefício dos dois. Então o que vai dizer qual processo escolher vai ser justamente o desafio do técnico, e muitas vezes também, né, o desafio do técnico passa por quem está contratando, por quem está contratando serviço, e a partir daí tem questões culturais, questões econômicas envolvidas. Então, o desafio está em nós conseguirmos utilizar o melhor processo frente à realidade que cada desafio apresenta. Então, pessoal, o que eu tinha para comentar com vocês, basicamente, com relação à degradação de matéria orgânica, é isso aí. Lembrando a vocês que a gente já está à disposição, se vocês quiserem fazer a prática em outro momento que seja disponibilizado pela universidade, né, nós podemos fazer. E as práticas eu sinto falta que são momentos enriquecedores, justamente por a gente trabalhar na rua. Quando a gente pensa nessa aula prática, a gente trabalhar na rua, trabalhar com compostos simples, a gente tem uma interação bastante eficiente, então é uma experiência bastante enriquecedora. E como atividade complementar, eu vou deixar para vocês, né, dois materiais. Um vídeo vai falar justamente sobre fossa séptica biodigestora, e o outro vídeo ele vai trazer para nós informações sobre compostagem de carcaças, né, de grandes animais. Então, dá para fazer a decomposição, a compostagem da carcaça, por exemplo, de bovinos. Uma vez que a tecnologia para fazer a decomposição de carcaças de pequenos animais, como suínos, como aves que morrem, já é uma tecnologia dominada. E existe uma proposta, né, de se fazer, inclusive, um processo de compostagem da carcaça de grandes animais, basicamente, né, de bovinos. Então, agradeço a vocês a atenção por esses vídeos, e desde já me coloco à disposição para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento e qualquer ajuda que vocês possam vir a precisar. Então, meu muito obrigado, né, e espero que nós consigamos nos encontrar presencialmente em breve, e aí, quem sabe, complementarmos esse assunto. Então, muito obrigado, pessoal.